Você já se perguntou o que realmente aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Para muitos, foi apenas um momento de dor. Para outros, um ato religioso. Mas para quem entende o significado espiritual daquele sacrifício, a cruz se torna a maior revelação do amor de Deus. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre a graça que foi derramada sobre a humanidade através da morte de Cristo. Uma graça que não só perdoa, mas transforma. Uma graça que redefine quem somos e como vivemos. A palavra graça aparece muitas vezes nas Escrituras. Mas o que ela realmente significa? Na teologia cristã, graça é o favor imerecido de Deus. É quando recebemos algo que não merecemos, como perdão, salvação e vida eterna. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 verso 8. A graça não é uma recompensa pelo nosso bom comportamento. Ela é um presente divino para aqueles que reconhecem sua necessidade. E esse presente foi ativado na cruz. Antes da morte de Cristo, a humanidade estava presa ao peso da culpa, da lei e da incapacidade de agradar a Deus por mérito próprio. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3 verso 23. As pessoas dependiam de sacrifícios constantes para expiar seus pecados. O sistema era temporário, limitado e excludente. Somente sacerdotes podiam se aproximar da presença de Deus no templo. O acesso era restrito. O relacionamento com Deus era distante. A lei revelava o pecado, mas não tinha poder para transformá-lo. Foi nesse cenário que Deus enviou seu Filho. Quando Jesus morreu na cruz, algo espiritual aconteceu. Ele não morreu apenas como um mártir. Ele se ofereceu como sacrifício substitutivo, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Isaías 53, 5. A cruz não foi um plano emergencial de Deus. Foi um plano eterno, o plano da graça. Naquele momento, a dívida foi paga. Consumado está. João capítulo 19, verso 30. Jesus declarou isso com autoridade. A palavra grega usada, tetelestai, era usada para indicar dívida quitada. Um dos eventos mais significativos que aconteceram na crucificação foi o rasgar do véu do templo. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Mateus capítulo 27, verso 51. Esse véu separava o lugar santo dos santos, onde estava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez por ano. Quando Jesus morreu, o acesso a Deus foi liberado para todos. A graça aboliu o sistema de exclusão. Agora, qualquer um, arrependido, quebrado, perdido, pode se aproximar de Deus com ousadia. Antes da cruz, o pecado nos condenava. Mas agora, através da graça, não há mais condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 verso 1. A morte de Cristo removeu a culpa. E mais do que isso, nos deu uma nova identidade. Não somos mais chamados de pecadores escravizados, mas de filhos amados. A graça não apenas perdoa, ela restaura, redefine e reposiciona. Jesus não apenas morreu, ele instituiu uma nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lucas capítulo 22 verso 20. A antiga aliança era baseada na lei. A nova é baseada na graça. A antiga dizia, faça para ser aceito. A nova diz, você é aceito, agora viva como filho. Essa aliança é sustentada pelo sangue de Jesus, não pelas nossas obras. Ela é eterna, perfeita, inquebrável. É por isso que a cruz é o centro do cristianismo. A graça não é uma permissão para viver como se nada tivesse mudado. Ela é uma força transformadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Tito capítulo 2 versos 11 e 12. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Antes perseguidor da igreja, depois o maior pregador da graça. Pela graça de Deus sou o que sou.
1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Quando alguém experimenta a verdadeira graça, não quer mais viver na velha vida. Quer viver para agradar aquele que o salvou. Mas como viver debaixo dessa graça todos os dias? Com humildade, reconhecendo que não somos merecedores. Com gratidão, por tudo que Cristo fez. Com fé, confiando que a obra na cruz foi suficiente. Com amor, refletindo o caráter de Jesus ao mundo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Viver sob a graça é viver dependente de Deus e não do próprio esforço. A cruz não foi o fim. Foi o início de uma nova era, a era da graça. Através da morte de Cristo, Deus declarou: eu te amo, mesmo quando você não merece. Eu te aceito, mesmo quando você falha. Eu te salvo, mesmo quando você não tem forças. Essa é a graça. Ela nos convida. Ela nos alcança. Ela nos transforma. Se você foi tocado por essa mensagem, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no canal Segredos da Bíblia. E nos comentários, responda: você já experimentou a graça de Deus na sua vida?